Olá, vamos falar um pouco desse trabalho feito para a Universidade de Fortaleza, falando sobre análise descritiva de dados. Vamos lá? Nesse trabalho de análise descritiva de dados, eu, Jackson Emanuel, tenho como companheiro de equipe Diego Viana Damasceno e Clenilson Sena Soares. A importância da análise descritiva de dados nas organizações. A análise descritiva permite às organizações corrigir, medir e analisar as informações coletadas. Tais informações analisadas são importantíssimas para auxiliar na tomada de decisões e na avaliação da situação do negócio. Essa é a fase introdutória no estudo de dados, sendo fundamental para a empresa conseguir organizar e descrever um grupo característico, ou até mesmo para confrontar diferenças e semelhanças entre os dados analisados. As ferramentas descritivas podem ser utilizadas em gráficos, tabelas ou medidas estatísticas, como porcentagem, média e índices. Esse é um exemplo de tabela primitiva. É baseada nos dados sobre o Covid-19 fornecido pela Secretaria Estadual da Saúde, as secretarias. Aí nós temos as datas e as quantidades de casos. Temos aqui mais um exemplo de gráfico setorial. Nesse caso, sobre o Covid-19 também é analisado o número de casos em cada região do nosso país. Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e lá embaixo o número total dos casos. Temos também um exemplo de gráfico setorial em forma de pizza, também por regiões do nosso Brasil. Além do mais, a análise descritiva também tem como proposta apontar as irregularidades dos relatórios, consequência do registro errado de valores, e dados desordenados que não seguem uma tendência padrão, utilizando-se das medidas de média, mediana, moda, desvio padrão, entre outros. Pode ser uma análise abrangente e mais detalhada. É possível descrever uma situação com base nos dados recolhidos. Um exemplo de análise descritiva ocorre durante um planejamento de demanda, ao analisar um histórico de vendas, baseando-se no nível dos detalhes. É possível compreender informações que até então eram desconhecidas ao gestor. Ou seja, você consegue analisar um contexto maior e, com isso, receber insights valiosos e com mais precisão. É uma forma de visualizar os dados, entender como o banco de dados funciona e como as informações podem influenciar a tomada de decisões assertivas, sem necessidade de compará-las com referências futuras ou ultrapassadas. Conceitos-chave e função da estatística descritiva. A análise descritiva ocorre por meio de um estudo quantitativo, cujo principal objetivo é resumir e explorar o comportamento dos dados, por meio de tabelas de frequências, gráficos e medidas de resumo numérico. As funções principais da estatística descritiva são distribuição de frequências, por exemplo. É uma maneira de organizar os dados, tanto os qualitativos quanto os quantitativos. Elas nos mostram quantas vezes cada resultado aparece no nosso conjunto de dados. E é muito comum a gente ver isso representado em tabelas ou gráficos. Temos também medidas de tendência central. Essa é uma forma de resumir grande quantidade de dados usando um único valor que representa o centro deles. Aqui entram as medidas como média, mediana e moda. A média é tipo o valor médio de todos os dados. Já a mediana é o número que está bem no meio deles, quando estão todos arrumadinhos em ordem. E a moda é aquele número que aparece mais vezes. Variabilidade. Esse tipo de estatística nos ajuda a entender o quão espalhados os nossos dados estão. Por exemplo, o intervalo nos diz a diferença entre o maior e o menor valor no conjunto de dados. O desvio padrão e a variância nos dão uma ideia de quão longe os dados estão da média. É tipo uma medida de quão espalhados eles estão. Regressão linear. Em estatística, regressão linear é uma equação para se estimar a condicional, valor esperado, de uma variável y, dando os valores de algumas outras variáveis x.
A regressão, em geral, tem como objetivo tratar de um valor que não se consegue estimar inicialmente. A regressão linear é chamada linear, porque se considera que a relação da resposta às variáveis é uma função linear de alguns parâmetros. Sendo uma das primeiras formas de análise regressiva a ser estudada rigorosamente, é usada extensamente em aplicações práticas. Isso acontece porque modelos que dependem de forma linear dos seus parâmetros desconhecidos são mais fáceis de ajustar que os modelos não lineares aos seus parâmetros. É porque as propriedades estatísticas dos estimadores resultantes são fáceis de determinar. Equação de regressão linear. Y é igual a ax mais b, onde y é a variável dependente. Essa é a variável que estamos tentando prever ou explicar também. Explicar também é chamada de variável de resposta. X é variáveis independentes. São as variáveis que usamos para prever ou explicar a variável dependente. Também são chamadas de variáveis explicativas ou preditores. O A, que é o coeficiente angular, representa a mudança na variável dependente, que é a y, para a mudança unitária nas variáveis independentes, que é a x. É uma medida de inclinação da linha de regressão. B é o coeficiente linear. B representa o valor de y quando x é igual a zero. É o ponto onde a linha de regressão corta o eixo vertical, que é y. Função da regressão linear. A regressão linear é uma técnica que tem como funções a análise de dados. Prevê o valor de dados desconhecidos usando outro valor de dados relacionados e conhecido e a identificação de relações potenciais entre variáveis. Ele modela matematicamente a variável desconhecida ou dependente e a variável conhecida ou independente como uma equação linear. Exemplos de aplicações em cenários de negócio: precipitação e rendimento de colheitas, idade e altura de funcionários, hora extra e produção dos colaboradores, entre outros. Regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas contínuas e ou binárias. A regressão logística é amplamente usada em ciências médicas e sociais e tem outras denominações como modelo logístico, modelo Logit e classificador de máxima entropia. A regressão logística é utilizada em áreas como as seguintes: em medicina, permite, por exemplo, determinar os fatores que caracterizam um grupo de indivíduos doentes em relação aos indivíduos sãos. No domínio dos seguros, permite encontrar facções de clientela que sejam sensíveis a determinada política secundária em relação a um dado risco particular. Em instituições financeiras, pode detectar um grupo de risco para a subscrição de um crédito. Em econometria, permite explicar uma variável discreta, como, por exemplo, as intenções de voto em atos eleitorais. Esse trabalho de análise descritiva de dados foi feito com muito carinho e dedicação. Espero que vocês gostem. Se gostar, dá o like para fortalecer o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado.